Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje nós vamos fazer uma pequena refatoração em duas partes do nosso projeto da Copa Feminina 2023 e vamos fazer o deploy dessa nossa aplicação na Vercel. Até a última aula nós criamos a navegação por abas e fizemos basicamente só 3 abas, semifinais, quartas de final e oitavas de final, e está tudo aparentemente funcionando muito bem. Nós vamos ampliar a quantidade de abas desse nosso projeto para que a gente possa exibir também outras informações que são super relevantes. Eu posso, por exemplo, colocar um outro case aqui. Eu vou copiar o case com o return das nossas semifinais. Eu vou colocar antes. E ao invés de exibir semifinais, eu quero exibir primeiramente as finais. E depois eu vou só mudar aqui a numeração para tab 2, tab 3 e por fim tab 4. Então, finais, semifinais, quartas e oitavas. E caso você queira criar outras tabs, também não tem problema. Você pode, por exemplo, criar uma tab aqui que seria a tab 5. Deixa eu só voltar aqui a tabulação. Eu só basicamente estou copiando e colando e fazendo só alteração da informação da tab. Só que ao invés da gente utilizar o componente Tournament Bracket, a gente pode, por exemplo, exibir a informação dos grupos. Eu vou colocar aqui inicialmente, lembrando que a gente tem um componente chamado Card, que ele traz para a gente as informações sobre os grupos. Lembre-se que a gente tem esse componente Card, que foi um dos primeiros que a gente criou. Então, Ctrl espaço. Não está aparecendo aqui para fazer o import, então eu vou lá em cima, vou copiar a linha para baixo. O nosso import vai ser do componente chamado Card, que está dentro de Components Card. Beleza? Então, feito isso, observem que aqui ainda não apareceu, porque a gente só definiu basicamente os cases. Falta a gente acrescentar os botões. Então, aqui em cima, eu também vou ter que fazer aquele esquema. Eu vou ter que pegar aqui, vou copiar um botão das semifinais e vou colar aqui para cima. Ajustar só a questão do tab. Aqui o primeiro está tudo ok, só que aqui vai ser sobre as finais. E daí eu vou só mudar aqui a numeração para tab 2. Aqui também tab 2. Em seguida tab 3. Tab 3. Um pouco mais para baixo tab 4. E também tab 4, que é oitavas. Vou copiar o botão aqui das oitavas, que é tab 4, para baixo para fazer a nossa tab 5, aqui também tab 5, e aqui ao invés de oitavas eu vou exibir grupos. Agora sim eu vou ter um botão, que vai ser uma aba para cada uma daquelas informações. Então inicialmente aqui a gente tem finais, semifinais, quartas, oitavas e grupos. E se vocês perceberem já começa a aparecer alguns problemas. Eu vou atualizar, vamos por partes. Aqui em finais está aparecendo aqui terceiro lugar e final. Aparentemente está tudo ok, não é? Se a gente for observar um pouco mais lá para cima, o case 1, finais, vai ser a nossa tab 1 da nossa fase finais, que é a disputa de terceiro e a disputa do primeiro e segundo lugar. Depois semifinais, quartas, oitavas e por fim, obviamente, a gente vai ter a tab ali 5, que vai ser o nosso card de grupos, beleza? Primeiro ponto que eu quero que vocês observem, estou aqui em finais. Quando eu clicar em grupos, observem que os cards já aparecem bagunçados. Isso não está muito legal. Lembrem-se que no nosso projeto, para que os cards aparecessem, a gente trabalhou com uma section. Prestem bem atenção, aqui dentro de apps, nós temos aqui uma class chamada cards. Então a gente criou uma section e usou essa class card. Então é isso que a gente vai fazer, é um dos primeiros ajustes. Então aqui no nosso app.jsx eu vou envolver esse meu componente, vou recortar aqui, eu vou criar uma section, vou criar essa section, vou colocar cards aqui dentro e eu vou definir o class name chamado cards. Lembre-se que essa class cards, eu não estou usando o styles.cards porque a gente está trabalhando direto com o CSS do app. Aqui no caso não é CSS module, é o CSS direto. Feito isso, observem que se eu for de qualquer aba para grupos, agora já aparece bem organizadinho aqui, beleza? Só tem um probleminha aqui na parte de baixo, mas depois a gente poderia ajustar sem problema, definindo um margem bottom um pouquinho maior para essa nossa class card. Observem que eu vou para oitavas, aparecem as informações corretamente. Quartas, aparece perfeitamente. Semifinais, finais. Eu vou alternar aqui entre abas e já apareceu um dos problemas. Observem que eu cliquei em quartas, mas observem que está aparecendo aqui, terceiro lugar. Tem alguma coisa errada. Se eu clicar aqui em semifinais,
Observem que aparece aqui semifinais, mas terceiro lugar ainda aparece. Se eu clicar em finais, de novo terceiro lugar, então alguma coisa está errada. Eu vou pressionar a tecla F12 para poder abrir as ferramentas de desenvolvedor e ele vai indicar para a gente o erro. Ele está dizendo aqui que ele encontrou 2 filhos com chaves idênticas. Então aqui a gente tem um problema. Tá? Aqui é que a gente tem um problema e a gente vai resolver isso de uma forma que não é tão difícil não. Lá no nosso código, lembrem-se que para exibir as fases, eu estou utilizando um componente chamado Tournament Brackets, que exibe as informações de cada fase, beleza? Então eu tenho que abrir o index.css dele. Abrir. Ao abrir, observem que cada um daqueles cards, sejam um jogo, 2 jogos ou até 8, como é o caso das oitavas, por exemplo, eles têm uma divisória com uma key chamada jogo. Só que essa key jogo, ela repete, ela não é única. A gente tem o primeiro jogo das oitavas, o primeiro jogo das quartas, o primeiro jogo das semifinais. E isso é um problema. Então, a propriedade jogo, por ela não ser um atributo único de fato, por ela ter valores que se repetem, ela vai gerar esse problema para a gente. Então, o que foi que eu fiz? Lá no nosso projeto, lá dentro da nossa API Fake, eu coloquei uma propriedade chamada ID em todos os nossos arquivos JSON, tudo bem? E daí, a única coisa que a gente vai fazer é, na linha 28 do index do nosso componente Tournament Brackets, eu vou substituir a propriedade jogo pela propriedade ID. Então, eu tenho uma propriedade ID que é única, ela não se repete, eu fiz bem certinho na sequência. Nós temos 48 jogos da primeira fase. E as fases eliminatórias, que é oitavas em diante, começam do jogo 49. Então, ID 49, 50, 51, 52, assim até o último jogo, que é o jogo 66, se não me falha a memória. Então, o que eu fiz basicamente para corrigir esse problema foi atualizar a key do nosso componente Tournament Brackets. Eu recomendo que você faça essa alteração aqui que nós fizemos também nos outros componentes. Por exemplo, nós temos um componente Knockout Stage que no index dele, ele também utiliza como key aqui jogo.jogo. Então, ao invés da propriedade jogo, é interessante que a gente utilize a propriedade ID no Knockout Stage. Beleza? No outro componente que nós temos, que é no Fixture, que é dos jogos do dia, mesma situação. Se a gente for observar lá em cima, bem lá em cima, nós temos uma div com a key jogo.jogo. Tá? Então aqui, ao invés de jogo.jogo, a gente coloca jogo.id. E com isso, a gente já refatora todos os nossos componentes e a gente resolve esse problema. Vou salvar e fechar, E lembre-se que a gente alterou só a key aqui para resolver o problema. Com isso, lá no nosso programa, vou atualizar aqui a página. Entrei na aplicação, está aparecendo finais, terceiro e final. Semifinais, aparecendo perfeitamente, são 2 jogos apenas também. Quartas de final, também está aparecendo perfeitamente, só os 4 jogos. Oitavas, perfeitamente, os 8 jogos. Vou para grupos, perfeito. Se eu vier para finais e quartas, observem que eu não tenho em nenhum momento nada de resquício ficando, nenhum card repetido ficando, como estava ficando no caso aquela questão de ficar exibindo aqui este card especificamente. Então, observem que não tem problema. Se eu pressionar a tecla F12 para abrir aqui as ferramentas de desenvolvedor, conforme eu clico em qualquer uma dessas abas, observem que em nenhum momento aparece aqui nenhuma mensagem em vermelho indicando possivelmente um erro ou alguma advertência. Observem que a nossa aplicação está rolando de forma fluida e perfeita. Então, a refatoração proposta para a aula de hoje basicamente era a gente ampliar a quantidade de abas para navegação e solucionar um problema que apareceu ocasionalmente. Eu não tinha mesmo identificado ele em tempo de programação. Foi conforme eu fui fazendo os testes que eu percebi esse problema e daí eu trouxe a solução para vocês. A partir deste momento no vídeo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai publicar essa nossa aplicação na Vercel. Lembre-se, em séries anteriores eu já mostrei para vocês como fazer a publicação das nossas aplicações feitas em React.js utilizando o serviço da Vercel. E é interessante que você faça essa publicação sempre o mais cedo possível para você ir fazendo todos os testes que são necessários. Não faça somente o teste na sua máquina local, isso não é muito recomendável. Beleza, como é que eu tenho que fazer isso? Eu preciso ter no GitHub um repositório com a minha aplicação.
Então eu tenho aqui já um repositório no meu GitHub com a minha aplicação já publicada aqui, tudo bem certinho, beleza, legal, certo? Abra o site da Vercel, que é o vercel.com. Aqui nesse site existem duas formas de você fazer o deploy. Eu recomendo que você clique aqui no botão Start Deploy, que você economiza um pouquinho, alguns passos. Eu não estou logado ainda na minha conta da Vercel, lembrando que eu já tenho uma conta da Vercel. Cliquei em Start Deploy. Aqui do lado esquerdo ele vai dizer para eu fazer o import do meu repositório no Git. Eu trabalho com o GitHub, então eu vou clicar aqui, Continue with GitHub. Vou clicar. Ele vai pedir para eu poder fazer o meu login. Eu vou fazer aqui meu login, você vai fazer o seu login, sua autenticação. Lembrando que você precisa ter uma conta no GitHub e o seu repositório precisa estar publicado lá. Tudo bem? Após acessar, aqui do lado esquerdo vai aparecer uma lista dos seus repositórios para que você possa importar ele aqui para a Vercel. Se não estiver aparecendo, no meu caso aqui é esse repositório, Copa 2023, eu já estou vendo ele aqui. Se ele não estivesse aparecendo aqui, você teria um botão aqui para que você pudesse adicionar sua conta do GitHub. Daí você iria colocar aqui para adicionar sua conta do GitHub. Você teria que fazer aqui o login, acessando a sua conta. Você clicaria aqui na sua conta, faria um processo de autenticação, que ele iria perguntar para você se você quer colocar todos os repositórios ou não. Aí você diria todos os repositórios, aí ele iria aparecer aqui listado para você sem problema. Feito isso, agora a gente já tem aqui o repositório, eu tenho o repositório que eu quero fazer a publicação, que é o Copa 2023, vou clicar aqui em Import. O nome do meu projeto, pessoal, vai ser o nome que eu quero dar para a URL do meu projeto. Então, preferencialmente tem que ser em letras minúsculas, sem espaço, sem acento, sem ser cedilha. E se você colocar um nome que é inválido aqui nessa tela da Vercel, ele vai indicar para você que o nome está inválido. Então eu vou deixar aqui Copa 2023. Aqui o Frameworks Preset eu não preciso alterar, ele já identifica se é React, se é Vite ou não. E aqui o nosso diretório raiz, por enquanto é o barra mesmo, a gente não tem mudança nenhuma. A gente não altera nenhuma dessas propriedades, basta a gente clicar no botão Deploy. O processo de deploy ele é super rápido, pessoal, ele é super rápido. Na verdade, o que demora um pouquinho mais é você fazer a configuração inicial para a sua conta estar relacionada ao seu repositório do GitHub. Mas eu já mostrei isso nas duas séries anteriores de vídeos do React. Então, na primeira série que eu mostrei como fazer o projeto Mayaflix, eu mostrei o passo a passo de como fazer o deploy. E na série seguinte, que eu mostrei sobre portfólio, eu também mostrei como fazer o deploy já tendo partes de configurações feitas ali para uma conta específica sua do GitHub. Beleza? E agora a gente fez novamente um deploy. Percebam que ele aparece ali uns confetes, né? Que parabéns, já foi feito o deploy. Eu posso clicar aqui no botão Continue to Dashboard, que é para eu ir para o painel de controle. E eu posso clicar diretamente aqui nessa imagem para poder abrir a URL. Então, se eu clicar nela, ele abre numa nova aba. Observem que ele me deu uma URL, inclusive, bastante amigável, que foi copa2023.vercel.app. Se você copiar essa URL, você pode passar para qualquer pessoa, para ela poder acessar a sua aplicação. Ela já está online, né? Aí para o mundo acessar. E observem que a gente consegue clicar, acessar e está tudo funcionando perfeitamente. Tudo bem? Então, se eu vier aqui também no Continue to Dashboard, ele vai abrir uma tela com um pouco mais de informações. Ele diz que o nosso deploy já está em produção. Ele mostra aqui para a gente, geralmente, algumas URLs. Então, ele mostra aqui a URL de deploy, a do nosso domínio principal, que geralmente a URL menor é a mais adequada para você utilizar. E ele mostra uma segunda URL também. Ambas URLs, todas elas são ativas e funcionam. Ele mostra o status aqui, olha, status ready, está pronto, né? Ele foi criado há 1 minuto atrás pelo usuário. Mostra aqui que a nossa raiz vem da nossa branch main, lá do nosso Git, first commit, beleza? Então, tudo que está na nossa branch main é que vem para o nosso deploy, beleza? Então, aqui tudo aparece tudo perfeitamente e o deploy da sua aplicação foi feito com sucesso. O foco principal da aula de hoje era basicamente a gente ir até este ponto aqui. Nas próximas aulas a gente pode ver conteúdos extras acerca dessa aplicação para a gente poder aprofundar os nossos conhecimentos na utilização dos recursos do React.js e das suas ferramentas
que estão disponíveis aí. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!